Eu sou a professora Karen Stalk Rota, de ensino religioso. Então, bem-vindo à nossa aula. Espero que vocês tenham um bom proveito desse momento. Eu vou tentar fazer uma aula um pouquinho diferente hoje, gravando um vídeo, lendo com vocês o texto de base, conversando um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. O tema que nós vamos traçar a partir de agora é aprofundar um pouco a questão do significado de vida e de morte dentro das religiões. Tá? Então, nós temos aqui como tema inicial a origem da vida segundo algumas tradições religiosas. Nós já havíamos começado a fazer algumas atividades relacionadas a isso e agora a gente vai aprofundar. Além das várias teorias científicas que procuram explicar a origem da vida, existem também as inúmeras informações das diversas tradições religiosas sobre o tema. Contudo, esse tema continua sendo um grande mistério que instiga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos e espiritualistas. Somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade da vida existente na Terra. Algumas tradições religiosas asseguram que somos parte da grande vida que se espraia numa dimensão cósmica da existência, além do nosso planeta. A vida, essa força misteriosa, é que torna nossa casa planetária um lugar muito especial no universo. Ela renova ciclicamente a natureza, revelando-nos sua beleza e perfeição. Todos nós, seres humanos, devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela fazemos parte. A vida, sem dúvida, é o que existe de mais sagrado no universo. Trata-se de uma temática inesgotável. Há muito o que pensar, refletir e conhecer sobre esse assunto. Sua origem, defesa, preservação, valorização, sacralidade, continuidade, sentido, finalidade e outras questões. Viver na Terra é uma grande aventura, um inestimável aprendizado. A vida é, sem dúvida, a melhor escola, a melhor universidade que nos ensina pela experiência. Então, é um texto introdutório bem bonito, fala da beleza que existe dentro do conceito da vida, do quanto isso é especial, e só o fato da existência da vida já faz com que a gente fique perplexo, né? Já conecta o ser humano a uma certa espiritualidade em algum nível. Religiosidade indígena. Vamos ver o que eles pensam sobre a vida? Tratar da religiosidade dos indígenas brasileiros, principalmente no que diz respeito à sua forma de entender a vida e a morte, não é fácil, porque desde a chegada dos colonizadores portugueses e padres jesuítas, muita coisa aconteceu. A grande maioria dos nativos brasileiros, indígenas, de todos os povos que aqui viviam, foi morta e exterminada. É um fato que fez parte da nossa história, embora esse assunto seja extremamente velado pelas mídias, né, pelos anúncios por aí, por conta da nossa história aqui no Brasil, nós somos um dos povos mais violentos que existe nesse planeta. E a gente não leva isso em consideração quando pensa sobre isso. Do que restou, muitos foram catequizados ou perderam sua cultura ancestral por causa da invasão de suas terras, a proibição de alguns de seus ritos e o contato com a civilização capitalista moderna. Em algumas aldeias, os povos indígenas mantêm parte de sua tradição, de suas crenças e de sua cultura por meio da tradição oral, ou seja, pelas histórias contadas e pelos mais velhos, pelos cantos em volta da fogueira, e na linguagem que traz a herança dos ancestrais. Então, uma forma de se entender a religiosidade desse povo é ouvir o que dizem os descendentes dos primeiros habitantes de nossa terra, os indígenas. Sabemos que também não existe apenas um povo indígena, e que cada povo possui suas crenças e elas nem sempre são iguais. Mas para estudarmos a ideia que os indígenas têm da morte, vamos apresentar uma história contada por Daniel Munduruku, um nativo da nação Munduruku e que reside no Pará. Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel Munduruku aqui em Jaraguá, numa feira do livro, uns anos atrás, e o cara é fantástico, assim. Ele é formado em filosofia, sociologia, é mestre nessa área, se não me engano é o primeiro índio brasileiro que se tornou mestre, e dá palestras mundo afora, expressando com muita beleza características e nuances próprias da sua cultura de origem, a cultura Munduruku. Todo Iguarapé
um dia se junta ao grande rio Tapajós. Daniel nasceu em uma aldeia em Belém do Pará, mas desde menino aprendeu a ter raiva de ser índio, pois na escola da cidade o chamavam de selvagem, vagabundo. Hoje Daniel tem orgulho de sua origem e escreve histórias de sua gente. Uma delas vamos conhecer agora. Daniel Munduruku era menino pequeno, que não falava muito com seu avô porque ele era um velho misterioso que falava pouco, mas dava conselhos sobre suas ervas e as plantas que curam. Uma vez, percebendo que seu neto Daniel estava triste, o avô o chamou para tomar banho no Iguarapé. Chegando lá, ele disse: "Está vendo aquela pedra na cachoeira? Sente-se nela e fique lá, e não saia até eu mandar você sair." Enquanto isso, seu avô tomou um longo banho para relaxar seu corpo cansado e velho. Ao final da tarde, o avô disse: "Pode vir tomar banho." Daniel mergulhou com vontade. Quando subiu à tona, ele olhou para os lados e não viu seu avô. Então saiu gritando seu nome: "Avô Apolinário! Vovô Apolinário!" O seu avô apareceu e disse que estava fazendo xixi longe do rio, pois a água do Iguarapé é pura e o xixi enfraquece seu espírito, porque tudo está vivo. O velho avô indígena disse que esperava que seu neto tivesse aprendido algo com o rio, mas na época ele não havia aprendido ainda. Então o sábio indígena disse: "Você chegou à aldeia muito triste. Veio da cidade se sentindo inferior, pois lá as pessoas o maltrataram. Está na hora de aprender algumas coisas sobre quem você é. E foi por isso que eu te trouxe aqui. Você viu o rio, ouviu as águas e o que eles lhe ensinaram? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar o seu curso. Perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no caminho. O rio sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar não importa o que aconteça. Ele sabe que seu destino é se juntar ao grande rio Tapajós. Temos de ser como o rio, meu neto. Temos de acreditar que somos como um pequeno fio na teia da vida, mas um fio importante sem o qual a teia desmorona. Quando você estiver triste, venha para cá ouvir o rio." Foi o maior discurso que o pequeno indígena Daniel Munduruku tinha ouvido de seu avô. Ele falava pouco, mas dizia muito. Nessa época, Daniel não compreendia muito bem as palavras de seu avô, mas guardava bem guardado no seu coração. Outro dia, na beira da fogueira, um velho sábio indígena falou assim: "Tem coisas que nunca vamos saber, pois nossa vida é curta. Mas todas elas podem ser lidas na natureza, porque ela sempre esteve aqui. Os homens buscam as respostas e as curas no céu, sendo que elas estão na terra. Quem quiser conhecer as coisas, deve perguntar para o nosso irmão o fogo, pois ele esteve presente na criação do mundo, ou aos quatro ventos, ou às águas puras dos rios, ou ainda a nossa mãe primeira, a terra." Ele falava e se calava, contemplando o fogo à sua frente. Nosso mundo está vivo, a terra está viva. Os rios, o fogo, o vento, as árvores, os pássaros, os animais e as pedras estão todos vivos. São todos nossos irmãos e irmãs. Quem destrói a terra, destrói a própria alma e não merece viver. Depois de assimilar as lições de seu velho avô, passando algum tempo, Daniel volta correndo para a aldeia e chega dizendo orgulhoso: "Vovô, vovô, eu sou índio." Então seu avô abriu um belo sorriso e disse: "Então, já é hora de eu me juntar ao grande rio Tapajós, porque você aprendeu a lição, meu neto." Mas Daniel ficou desesperado. "Vovô, eu tenho tanto para aprender com você, tem tantas lições que você tem que me ensinar." Serenamente o avô disse: "Lembre-se sempre, meu neto, que só há duas coisas importantes para se saber na vida. A primeira é nunca se preocupar com coisas pequenas, e a segunda é que todas as coisas são pequenas." E com essas palavras, ele se juntou ao grande rio. Linda essa história, né?
Eu vou colocar também em anexo aqui na nossa atividade de hoje um áudio, um podcast, falando da história do Todo Iguarapé. Então eu quero que vocês escutem essa história com atenção e daí em seguida podem fazer a atividade que vai estar lá descrita no Classroom, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho? E a ciência? A ciência e a religião explicam a origem da vida. A ciência apresenta diversas teorias para explicar a origem da vida no planeta Terra. Trata-se de um tema que tem despertado interesse por parte de muitas pessoas, desde os tempos mais remotos. Na antiga Grécia, os filósofos se ocupavam em explicar a origem da vida, dentre eles Aristóteles. Ele afirmava que a origem da vida na Terra era o resultado da ação de um princípio passivo, que é a matéria, e o outro ativo, que é a forma. Assim, em certas condições favoráveis, esses dois princípios se combinavam, permitindo o surgimento da vida. O princípio ativo, agindo sobre a matéria inanimada, tornava-a animada. Essa teoria ficou conhecida como teoria da geração espontânea. Tal teoria vigorou por tanto tempo que atravessou a Idade Média, quando não faltaram pessoas que supunham ser a origem da vida um fenômeno que ocorria a partir da matéria inanimada. Elas pensavam que os odores dos pântanos podiam gerar rãs, que a carne podre gerava larvas de moscas e que um monte de roupa suja depois de algum tempo podia gerar ratos. Por que será, né? A teoria da geração espontânea começou a ser superada a partir dos experimentos de um médico naturalista, Florentino Francesco Redi. Redi mostrou que só é possível surgirem larvas de moscas em um pedaço de carne quando se deixa que essas pousem sobre ela. No século XIX, Pasteur refutou definitivamente, por meio de seus experimentos, a teoria da geração espontânea, demonstrando que existem na natureza seres microscópicos, as bactérias, entre outros que não podem ser vistos a olho nu. Esses minúsculos seres são responsáveis pela fermentação e putrefação da matéria orgânica, sendo reconhecido o princípio de que a vida provém sempre de outras formas de vida. Um importante cientista no final do século XIX, chamado Lord Kelvin, passou a defender a teoria da panspermia, a qual sustenta que a vida poderia ter sido semeada no planeta Terra, vinda do espaço com os meteoros que aqui caíram. Essa teoria explica que a vida está espalhada por todo o universo. Os esporos de vida são elementos das nuvens interestrelares e chegam aos planetas por meio de cometas e asteroides. Existe ainda a teoria de que a vida pode ter surgido de forma natural sobre o planeta Terra, por meio de uma evolução química das substâncias não vivas. Há bilhões de anos aconteceram grandes transformações na Terra, que era bastante diferente do que é hoje. Essas transformações químicas permitiram o surgimento de moléculas que se autoduplicavam. Com o passar do tempo, foram surgindo as bactérias e depois outros seres simples, que a partir da água passaram por um longo processo evolutivo, do qual resultaram todos os seres, inclusive os humanos, que povoam a Terra. Essa teoria foi defendida pela primeira vez pelo cientista russo Oparin, em 1936. Então essa é a nossa fonte da forma como a ciência concebe o surgimento da vida. Claro que ela sempre se reinventa, ela é diferente da religião, que sustenta um mesmo fundamento. Então a ciência tem a obrigação de ficar o tempo todo se revendo e se atualizando nos seus saberes. E nesse ponto não é ruim para ela mesma se contradizer quando ela percebe que existem coisas que podem ser explicadas de outras formas melhores, né? Então são outras concepções, outras ideias do que é a vida, né? E também fazem parte da concepção humana. Existem pessoas que confiam na ciência tanto quanto outras confiam em religião para explicar a vida. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá daí para atividade no Documentos Google. Podem responder daí por lá. Ouçam o podcast e espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo e bons estudos!